Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Embasa. Nós estamos falando da Lei Federal 9.433 de 1997, lei que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Nós estamos falando aí da parte de número 2. Nas lições de hoje, nós evidenciaremos quais são os instrumentos que estão delimitados ou delineados para estabelecer a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Bom, neste cenário, quando a gente pensa nesta Política Nacional de Recursos Hídricos, nós temos instrumentos de implementação dessas políticas. Então, pensou na Política Nacional de Recursos Hídricos, lembrando que se é uma política nacional, ela se aplica aos entes federativos como um todo, não apenas à União, e que essa política ela é dotada de diversos instrumentos que possibilitarão a sua implementação. O primeiro grande ponto, vamos fazer aqui a citação, depois nós faremos uma análise individualizada acerca de tais instrumentos, tá certo? Bom, ainda nessa linha, nós temos os planos de recursos hídricos, além dos planos relativos aos recursos hídricos, nós temos o enquadramento dos corpos de água, e esse enquadramento dos corpos de água está ligado ao quê? Ao seu uso preponderante. Essa é a marca para se efetuar o enquadramento dos cursos de água em classes, tá? Então, o enquadramento dos cursos de água, este enquadramento dos cursos de água, aqui é importante, levará alguns aspectos em conta para que haja este enquadramento. Bom, primeiro, esse enquadramento dos cursos de água é feito em classes. Além desse enquadramento ele ser feito em classe, o que é que vai ser levado em conta? O seu uso preponderante, ou seja, a utilização é voltada para o quê? Essa é a linha de raciocínio. Então, o uso preponderante destes recursos hídricos. Então, o uso preponderante ele vai ser utilizado para fins de enquadramento, tá? Então, uso preponderante para fins de enquadramento nos cursos de água. Bom, ainda nessa linha, nós temos o terceiro ponto, e esse terceiro ponto envolve a outorga. E esta outorga é uma outorga dos direitos relativos especificamente ao uso dos recursos hídricos. Então, outorgas dos direitos, caneta brega, de uso. Outorga dos direitos de uso, sempre relativo aos recursos hídricos. Além desta outorga dos direitos de uso, nós temos o ponto de número 4, que é a cobrança pelo uso. Cobrança pelo uso do que? Não precisa você decorar, basta você associar. Nós estamos falando de uma política nacional de recursos hídricos. Se é uma política nacional de recursos hídricos, então a mesma coisa, olha, planos só podem ser de recursos hídricos. Enquadramento dos cursos de água, porque cursos de água envolvem recursos hídricos. Em classes é a parte apenas que você precisa entender, e o uso preponderante da água, lógico. É a partir, ou segundo o seu uso, o uso preponderante dessa água.
A mesma coisa, se eu falo em outorgas de direitos, são outorgas dos direitos de uso. De quê? Dos recursos hídricos. Cobrança pelo uso do quê? Caneta brega. Só pode ser dos recursos hídricos. Além disso, nós temos a questão que envolve a compensação a municípios. Só que essa questão, apesar de estar prevista da compensação a municípios, os seus desdobramentos, eles foram vetados no momento da criação da lei. Então, apesar da citação da compensação a municípios, nós não teremos desdobramentos, posto que foi vetado no momento da aprovação da lei. E o ponto número 6 envolve o sistema de informações sobre os recursos hídricos. Então, sistema de informações justamente que envolve os recursos hídricos também. Então vamos recapitular. Quando nós pensamos na Política Nacional de Recursos Hídricos, nós temos 6 grandes pontos de análise. Os planos de recursos hídricos, nós temos o enquadramento dos corpos, e esse enquadramento dos corpos de água. Veja só, esse enquadramento, quando a gente fala aqui, atenção, quando a gente fala em enquadramento, a gente colocou aqui dos cursos, mas se a gente for colocar exatamente como está na legislação, dos corpos de água, seria justamente o que se enquadra ali naquela condição de água para fins da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, enquadramento dos corpos de água, nós temos que esse enquadramento é feito em classes e a partir do seu uso preponderante. Nós temos o terceiro, que é a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos. Nós temos o quarto ponto, que é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Além disso, para formar os instrumentos da política nacional, nós temos a compensação a municípios, que, como eu disse, os desdobramentos eles foram vetados, além do sistema de informações referentes aos recursos hídricos. Cada ponto desse, com exceção do ponto de número 5, ele possui desdobramentos. O primeiro deles nós veremos na lição de hoje. Os demais nós veremos nas aulas subsequentes, tá? Bom, então neste primeiro momento, eu entendo que o instrumento aí base é justamente aquele que permite se fazer uma análise individualizada, e esta análise individualizada nos remete inicialmente a se falar dos planos de recursos hídricos. Os